Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Subcast e eu estou empolgadíssimo para o que nós temos para conversar hoje. No episódio de hoje, eu queria te dar algumas dicas que vão enriquecer a sua vida de oração e elas não são dicas minhas, obviamente eu tenho as colocado em prática e eu vou compartilhar um pouco da minha própria experiência colocando isso em prática, mas essas dicas são de um homem, que ora muito. Sinceramente, um referencial de oração. E eu só quero repetir elas aqui para vocês, O homem é Jesus. E ele deixou para nós algumas dicas excelentes para enriquecer a nossa vida de oração. E quando eu digo enriquecer, eu não estou falando só da qualidade, desse ambiente que nos nutre, que nos prepara, mas especialmente, primeiramente, desse lugar onde nós cultivamos esse relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor. Quero abordar com vocês hoje Mateus 6, do versículo 9 ao 15, onde nós temos a oração dominical, a famosa oração do Pai Nosso. Porque nessa oração modelo, que é chamada uma oração modelo, o que nós temos aqui é um modelo de como se orar. E obviamente, se Jesus até ensinou que o poder da oração não estava na repetição, que muitos acham que vão receber por orar a mesma oração, essa mantra, e repetir o que eles estão dizendo, obviamente, o que ele deu aqui não é só uma oração a ser repetida religiosamente. O que ele deu aqui é um modelo, é um formato. Até porque nós podemos observar outras vezes que Jesus orou e existe muito da mesma química, como por exemplo em João 17, que nós vamos discutir aqui. Esse trecho aqui, essa oração é algo que... Nossa, a gente falava muito sobre isso lá no IHOP, a Casa Internacional de Oração em Kansas City. Eu passei um tempinho lá. E foi onde eu estudei muito essa oração. E é uma coisa incrível você analisar cada pedaçozinho dessa fórmula de oração que Jesus nos ensinou. E eu quero de novo dar uma ênfase sobre a importância de se orar. De se exercer essa disciplina espiritual, não só pelo que isso faz conosco, o que faz com os outros, mas porque existe algo que é destravado na nossa caminhada, no avanço do reino, que é perceptível através da oração. A oração é muito poderosa. Eu acho interessante como os discípulos perceberam isso na vida de Jesus. Não tem outra coisa que eles perguntaram com essa ênfase, Senhor, nos ensina a fazer isso, como eles disseram a Jesus, nos ensina a orar, porque eles perceberam algo, a respeito da vida de oração de Jesus que precisava ser reproduzido. Então, aqui em Mateus 6, no versículo 9, nós temos esse momento onde Jesus está ensinando no monte, no Sermão do Monte, e ele ensina para as pessoas essa oração modelo. E se a gente quebrar cada pedacinho dessa oração, a gente vai perceber o como ela é sensacional e como a gente pode reproduzir esse formato, essa fórmula. Que é algo que eu tenho feito desde que eu comecei a aprender sobre isso. E, sinceramente, eu acho que isso revolucionou um pouquinho a minha vida de oração, Revolucionou grandemente a minha vida de oração, me aproximar do Pai dessa maneira que Jesus ensinou. Quem melhor para a gente aprender a orar do que Jesus? Então, vamos lá, Mateus, versículo 9. Jesus disse, portanto, vós orareis assim. Pai nosso. Já vou pausar aqui. Jesus começa essa oração, obviamente, falando com alguém. Ele se conecta com uma pessoa que está em um lugar. Ele diz, Pai nosso, que estás no céu. Olha só que interessante. Então, vamos mudar essa cor aqui. Então, olha só. Jesus começa a oração dele se conectando com uma pessoa que está em um lugar, o Pai que está nos céus. Então, quando a gente começa a orar, a qualquer momento de oração, é importante que a gente tire esse momento, para se lembrar com quem a gente está falando e onde, essa pessoa está, onde o nosso Deus está. Que o nosso Deus soberano, aquele que reina com toda a majestade, sobre os céus e a terra, que se assenta no trono branco. O nosso Deus que está no céu é também o nosso Pai de amor. E a gente pode se aproximar diante do trono com ousadia, com intensidade, mas com reverência. E é importante que você saiba com quem você está falando, que você não mande essa mensagem, alguém recebe essa mensagem, mas que você se conecte com o seu Pai que está no céu. E o interessante é que estabelecendo essa conexão, Jesus já coloca um outro princípio aqui em prática, Ele começa se conectando com uma pessoa em um lugar, e aí, uma vez que ele está falando com seu Pai no céu,
ele começa também a o exaltar, o santificar. E eu acho isso muito interessante. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aqui eu acho que está algo muito importante. Quando a gente vai começar a orar, e isso que eu gosto de fazer, colocando esse formato em prática, é tirar um tempinho para essa parte do santificado seja o seu nome, né? Esse momento de louvar, de exaltar o nome do Senhor, de derramar o seu coração um pouquinho, né? De se conectar com Ele, realmente derramando louvor, honrando, talvez cante uma canção, né? Talvez continue o exaltando e dizendo como Ele é grande, poderoso e maravilhoso. E você pode gastar um bom tempinho aqui nessa parte do santificado seja o seu nome, nesse momento de bendizer ao Senhor. Então, Jesus, né, recapitulando, Jesus começa se conectando com uma pessoa em um lugar e exaltando essa pessoa, exaltando o nome do Senhor. E ele continua dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui outra seção, né, dessa fórmula importante de Jesus. E aqui é outra importante seção acerca... Aqui é outra importante seção dessa oração modelo que Jesus nos ensinou, que é orar a respeito do avanço do reino de Deus. Jesus tinha essa prática. Jesus orou até por nós antes da gente ter nascido. E hoje nós precisamos orar pela igreja, precisamos orar pelo avanço do reino. Eu acho interessante como... Na verdade, não interessante, mas triste. Porque eu entro no Twitter e eu vejo as pessoas falando mal da igreja, crente, né, detonando a igreja, porque a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. E, cara, eu entendo a frustração, realmente entendo. Até porque ninguém se incomoda mais com a igreja não exercendo seu papel do que Jesus, né? Então, a frustração é entendível. Agora, o que vai ajudar você a ficar detonando a igreja no Twitter? Sinceramente... Isso é o que nós devemos fazer, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E quando a gente está orando por essa vontade feita assim na terra como no céu, a gente não deve orar só por nós, né? Que a gente entenda a vontade de Deus e a cumpra nessa terra. Mas realmente orar pela igreja. Então, cara, tem uma igreja que você acha que está fazendo algo que te incomoda, um pastor que você acha que está, né, desviado... um pregador que você acha que está falando heresia, esse aqui é o momento que você senta e você ora, intercede pela vida das pessoas, dizendo: Senhor, você é o Deus da verdade, a tua verdade liberta, então apresenta a sua verdade para essas pessoas, né? Nos coloca na linha como igreja. Nessa oração modelo, que é uma oração diária, isso é importantíssimo, você orar, né, que o reino de Deus venha, não só para manifestação física no reino de Deus, né, Maranata, o retorno de Jesus, mas especialmente que a gente como igreja possa manifestar o reino de Deus nessa terra, fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Esse momento e essa sessão dessa oração aqui é muito momento de negação, né? Porque você pedir que a vontade de Deus seja feita, você está orando que a vontade dele seja feita, não que a sua seja feita. E muita gente às vezes diz: cara, eu não entendo o meu propósito, eu estou perdido, não sei o que fazer dessa vida, mas Jesus nos ensina aqui que orar, né, pela revelação da vontade de Deus é algo a ser feito diariamente, então todo dia, né, algo que eu gosto de fazer, imitando esse modelo, é orar: Senhor, me ajuda a entender a sua vontade, né? Você é um Deus de clareza, não um Deus de confusão. Me ajuda a entender a sua vontade, para que eu possa caminhar na sua vontade, porque eu só posso caminhar na sua vontade se eu entender a sua vontade. Então faz o teu desejo claro, porque o que eu quero é agradar o seu coração. E aí nós caminhamos nisso. Então, recapitulando, Jesus faz essa oração modelo, se conectando com uma pessoa em um lugar, exaltando essa pessoa, né, e orando que a vontade de Deus seja feita. Então, Jesus começa se conectando com Deus, que está no céu, exaltando o nome de Deus e orando que a vontade de Deus seja feita na terra. Ele continua agora orando por provisão. E ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um dos meus melhores amigos um dia fez um comentário que eu amo aqui, né? Esse cara é um irmão para mim, o grande Junão. E ele falou: cara, isso me quebra as pernas, essa oração que Jesus ensinou, porque ele não pede o pão do ano, o pão do mês, o pão da semana, mas o pão do dia. Quer dizer, eu preciso entrar num lugar de dependência do Senhor, que não é o que: Senhor, me ajuda aí, né, na vida. É: Senhor, me ajuda hoje. Seja o meu provisor hoje. Né? E o pão nosso de cada dia, obviamente, orar pela provisão financeira é importante, é algo que eu faço todos os dias, né? Que eu continue cuidando da minha família, até porque quem me provém é Ele, né? Em todos os formatos.
Mas a provisão, o pão, é mais do que dinheiro, né? O que nós precisamos é mais que dinheiro. Então, a provisão que um homem precisa trazer para o seu lar não é só financeira, não é só pagar conta, mas é uma provisão emocional. Então, eu não posso dar o que eu não tenho. Quando eu peço por esse pão do Senhor, eu não estou pedindo só que Ele me traga finanças, que Ele me traga dinheiro. Eu peço que Ele me traga bom humor. Eu falo, Jesus, me ajuda a ser um cara legal que nem você é. Porque eu quero ser um cara legal com a minha esposa e com a minha filha. Eu quero prover risada nesse lar. E quem me dá risada é você. Então, esse lugar de dependência da provisão de Deus. E aqui, essa provisão, meu amigo, é muito mais que dinheiro, né? O Senhor tem para prover em todos os aspectos, né? Se alguém deseja conhecimento, peça ao Senhor que o dá deliberadamente, o dá livremente. Então, eu não peço só dinheiro para o Senhor, eu não peço só finanças para o Senhor, eu peço risada, bom humor. Uma das coisas que eu tenho pedido recentemente é energia, porque às vezes eu percebo que eu estou cansado, eu falo, Senhor, você não se cansa, né? E se alguém deseja uma energia, um gás, que peça ao Senhor que dá deliberadamente. Isso não está na Bíblia, mas o princípio é válido. O Senhor Jesus continua essa oração pedindo agora perdão sobre as nossas dívidas. E olha só que interessante, né? Porque nessa oração ele prossegue. Vamos trocar a cor aqui. Estou falando de trocar a cor porque no vídeo aqui eu estou fazendo uns marca-texto aqui no texto. Mas o Senhor prossegue dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, antes de dizer, né, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, nessa oração, Jesus ora por perdão, né? Ele nos ensina a orar sobre o perdão sobre as nossas falhas e também a liberar perdão sobre aqueles que falham conosco. E essa ordem aqui é interessante, porque Jesus nos ensina a orar primeiro pedindo perdão sobre as nossas falhas, né? Porque muitas vezes a gente pensa no que fizeram com a gente, que escandaloso, mas quando a gente começa pedindo perdão sobre as nossas falhas, a gente percebe que nós somos falhos. E se nós somos falhos e falhamos com os outros, né, não devíamos esperar nada diferente dos outros que falham conosco. Então, primeiro a gente pede perdão sobre os nossos erros. A gente reconhece a trave no nosso olho e então a gente ora liberando perdão sobre aqueles que falham conosco. Porque não adianta eu querer perdão sobre a minha vida se eu não tenho perdão para dar para os outros, né? Não adianta eu pedir o perdão do Senhor se eu não vou reproduzir o perdão do Senhor na vida dos outros. Então, o Senhor nos ensina a orar, primeiro pedindo perdão sobre as nossas falhas e então liberando perdão sobre a vida dos outros. A oração modelo continua, né, dos momentos mais importantes dessa oração. E eu falo muito isso no meu livro que está na gráfica agora, está prestes a sair, do Mate o Dragão. Eu falo muito sobre esse aspecto aqui da oração. Jesus continua dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, Jesus ensina essa oração modelo, que ele orava sobre isso diariamente. E esse é um aspecto gigantesco da vida cristã. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração que eu oro todos os dias. 1 Coríntios fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muita gente diz, né, nossa, eu não consigo vencer o pecado, eu tenho dificuldade, eu caio no mesmo pecado, mas deixa para tentar batalhar o pecado quando o pecado bate na porta. E não adianta você se preparar para correr uma maratona no dia da maratona. Não adianta tentar estudar para a prova nos minutos antes da prova. Ajuda, mas não adianta. Do mesmo jeito, um crente que ora para vencer o pecado, quando ele é tentado pelo pecado, ele age semelhante a um soldado que se prepara para a guerra quando a guerra chegou. Então, esse com certeza não é o coração, nem que a gente batalha pela nossa santidade, porque aquele que está de pé cuida para não cair. Não, o que está titubeando, né? Como que vai cuidar para não cair? Então, diariamente nós oramos para ser livres do mal, né? Para ser livres das tentações. Diariamente, quer dizer, mesmo se eu não estou passando perrengue, se eu não estou passando sufoco, eu oro para que o Senhor me ajude a não cair em tentação. Né? Todos os dias eu oro que o Senhor... Eu sempre oro que o Senhor me ajude, né, a não cair em tentação, a ser livre do pecado, a não cair no mal. Eu ainda vou e clamo o meu lugar como filho da luz, né, de Efésios 5, e eu peço que o Senhor me ajude a caminhar somente na luz. Então, essa aqui é uma oração chave para quem quer viver em santidade, porque nós precisamos entender. Né? 1 Coríntios 10 também fala que o Senhor não tenta ninguém e não permite que ninguém seja tentado além de sua capacidade.
Quando nós caímos, sinceramente, não existe desculpa se nós entendemos, né, quem é esse Deus e como a graça dele nos capacita a vencer o pecado. Eu preciso entender essa graça completa de Jesus. Né? Judas 1,24 fala que Cristo é aquele que me apresenta sem culpa, né, sem mácula diante do Pai e que me impede de tropeçar. A graça não só absolve a minha culpa do pecado, mas ela me impede de pecar, ela me impede de tropeçar. Então, eu conto com essa graça capacitadora do Espírito Santo todos os dias, porque se fosse, né, por mim, eu ia viver pecando, né? Apesar de ter nascido de novo no meu espírito, a lei do pecado rege a minha carne, como Paulo fala. E esse é o conflito que eu tenho que lidar até que o Senhor me dê uma nova carne que é condizente, não concorrente com o meu espírito. Mas até então existe uma batalha. E o jeito de se vencer essa batalha é aqui, né? Em oração. Orando todos os dias e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu acho incrível que Jesus orava essa oração. E meu amigo, se Jesus orava essa oração todo dia, imagina nós. Ele continua dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E essa oração termina por aqui. E ele vem com uma explicação, né, que vai até o versículo 15 a respeito, né, do versículo 12 sobre perdoar a nossa dívida assim como nós perdoamos os outros. Ele diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A oração termina no versículo 13, né? Tem essa explicação no 14 sobre o versículo 12. Mas olha só que oração modelo sensacional, né? Se nós colocamos cada uma dessas coisas em prática, né? Quando nós oramos, nós estamos fazendo essa oração completinha que Jesus ensinou. Nós estamos exercendo esse formato, né, de oração que Jesus nos mostrou. Então a gente vê aqui, né, recapitulando mais uma vez, né, essa oração modelo de Jesus, ela se conecta com Deus que está no céu, né, santifica o nome de Deus. Ela ora pelo avanço do reino de Deus e que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Ela é uma oração que ora por provisão, ela ora por perdão das nossas falhas e ela libera perdão sobre os que falham conosco, né, diariamente. Esse negócio que você traz para Jesus sempre, né, pedir perdão e liberar perdão. Ela continua orando que sejamos livres de tentação. Então, 7 coisas que a gente pode orar, para orar como Jesus orava. Ele nos dá aqui 7 coisas para colocar, né, nesse momento de oração. São 7 dicas. Se conecte com a pessoa de Deus, né? Se conecte com o lugar onde Deus está. Quando você está orando, né, da terra para o céu. Santifique o nome dele. Ore pela vontade dele, a revelação da vontade dele e a aplicação da vontade dele. Ore por provisão, ore por perdão sobre a sua vida e libere perdão sobre a vida dos outros. Ore para que você não caia em tentação. E, mais uma vez, exalte o nome do Senhor. E pessoalmente, normalmente coloco isso em prática, essa abertura da minha oração. E eu entro daí para uma parte de intercessão, onde eu tenho uma listinha com nomes, né, e eventos e coisas que estão acontecendo no mundo. Daí eu entro já depois de ter passado esse tempinho, né? Em oração, eu entro nesse momento de intercessão. Então, dessa oração modelo que Jesus nos deu, existem coisas preciosíssimas para a gente colocar em prática na nossa vida de oração, né? Se talvez você não tenha orado dessa maneira, é interessante você acrescentar isso naquele momento que você passa no secreto. Né? Por quê? Por que é interessante? Porque Jesus chamou isso aqui de oração modelo. Ele está dizendo, é assim que se ora. Então, vamos colocar esses princípios, né? Vamos colocar essa fórmula de oração em prática. E, sinceramente, né, quando eu passei a fazer isso, algo revolucionou a minha vida de oração. E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você também vai experimentar uma revolução na sua vida de oração. Deus te abençoe. Eu espero que esse episódio desse Subcast tenha te abençoado, né? Se você assistiu ou se você ouviu, eu espero que você tenha sido enriquecido de alguma forma, nem que seja um pouquinho por isso, né? Fica aqui, meu Deus te abençoe e que sua semana possa ser maravilhosa e que nessa semana, né, você possa encontrar o Senhor de um jeito mais profundo que na semana passada. Valeu, gente. É nóis.